Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Criativa News, um programa semanal, independente e que conta sempre com a participação de todos vocês, com notícias e informações que giram pelo Brasil e pelo mundo. De já nós gostaríamos de agradecer a participação de todas as pessoas que se fizeram presente na primeira edição, na estreia do programa Criativa News, em especial aquelas pessoas que entraram em contato conosco, recebemos aí muitas felicitações pelo trabalho realizado e gostaríamos de dedicar todo esse esforço, todo esse trabalho a cada um de vocês. O entrevistado de hoje é o prefeito Assis Ramos, da cidade de Imperatriz. A Ceilândia já foi emancipada há muitos anos, mas ainda assim continua com um vínculo muito forte, principalmente quando se trata na saúde e na economia. Um dos grandes desafios dos políticos que estão hoje à frente de suas prefeituras, das suas gestões, é lidar exatamente com a pandemia causada aí pelo coronavírus. E a gente vai falar sobre esse caso, porque hoje a Imperatriz conta com quase 100 casos. O Brasil ontem, através do Ministério da Saúde, em 24 horas, informou à população que 474 casos de óbitos em todo o Brasil, isso em 24 horas. E a gente também vai falar sobre isso. E para conduzir juntos esse grande programa, teremos a presença dos jornalistas Wilton Lima, do blog wilton.com, Isisnaldo Lopes, que hoje está na Rádio Sorriso FM e também é diretor do inoticia.com, e também Solange Dias, direto da Espanha, para trazer notícias internacionais, inclusive como que as nossas informações estão chegando, qual a repercussão que está tendo lá. Fiquem todos ligados porque começa a partir de agora o Criativa News. Olha, o Maranhão hoje ocupa a 6ª colocação dos rankings do estado com maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus. A Ceilândia hoje conta com 15 casos confirmados. Dentro da regional que corresponde os municípios de Açailândia estão as cidades de Buriticupu, hoje com um caso. Temos a cidade de São Francisco do Brejão, também com um caso. Mas também temos a cidade de Itinga, que não tem nenhum caso, e a gente vai ter a participação desses prefeitos para que possam falar para a gente como estão lidando com essa situação também. Eu quero agora chamar os nossos correspondentes, os nossos jornalistas, para dar um oi aí para todos vocês. O Wilton. Oi, tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, inclusive gostaríamos de agradecer todas as assessorias que estão colaborando com esse projeto, agradecer a Mariana lá em Imperatriz, que está dando todo o suporte, agradecer os assessores de Lúcio, o Lúcio Flávio, que é o prefeito de Itinga, que daqui a pouquinho entrará conosco também, e agradecer a Vanessa, que está lá em Buriticupu e daqui a pouquinho vai colocar aí dentro do nosso programa o prefeito Zé Gomes. Nós gostaríamos de chamar a atenção de todos vocês para um dos casos muito graves que está acontecendo em todo o Brasil, que é exatamente a movimentação dos bancos, Os bancos têm o auxílio emergencial, esse auxílio que é fornecido pelo governo federal, e as cidades, todas as cidades onde há os bancos, tem uma concentração muito grande. A gente vai falar também sobre isso, tanto nas cidades de Açailândia quanto nas vizinhas. Tá bom? Agora sim, vamos lá. Wilton Lima, bom dia. Volta para mim, deixa eu ver se o Isisnaldo tá ok, direto, o Isisnaldo do inoticia.com, por gentileza, Isisnaldo, veja se tá ok com ele. Ok, Marli, tá ok comigo aí? Meu áudio tá ok? Tá aparecendo também meu áudio aí, não? Tudo certo, e a gente vai conversar sobre vários assuntos hoje, pois não? Isso, a gente vai hoje aqui no nosso programa trazer alguns assuntos importantes, inclusive também o destaque aqui da cidade de Açailândia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre homicídio,
entrevista que fizemos. E, claro, para você que está nos acompanhando, a gente vai trazer vários assuntos, como foco principal, o coronavírus aqui no nosso estado, também na nossa região. Ok, também teremos a participação de Solange Dias, que teremos 3 assuntos para tratar no decorrer do nosso programa. Um é o lockdown, que no sistema público de saúde e, na verdade, no sistema privado também, tendo em vista a quantidade de casos do coronavírus. Vamos falar também sobre os assuntos que estão repercutindo lá fora, né, os assuntos que são de Açailândia, do estado do Maranhão, do Brasil, mas que está repercutindo lá fora. E a gente também vai falar sobre isso com Solange Dias. Bom dia, Solange. Oi, Marli, bom dia. Chega bem meu áudio? Espero que sim. Bom dia a você, bom dia a todos os meus colegas, bom dia aos produtores do programa, também a nossos entrevistados e, claro, bom dia a todos e a todas que nos estão acompanhando. Marli, me permite, de mais nada, fazer um agradecimento. Queria agradecer imensamente as inúmeras demonstrações de carinho que eu recebi nas minhas páginas sociais, dado a primeira edição desse programa. Muitas felicitações, né, por parte de amigos dentro e fora do Brasil, e dizer que foi uma audiência espetacular, não somente dentro do Brasil, viu, Marli? Fora do Brasil também tivemos muitos telespectadores virtuais e que estão também acompanhando o programa no dia de hoje. Bom dia mais uma vez. Certo, e agora sim, o Wilton Lima, vamos conversar com você, ele que também vai tratar depois da nossa entrevista com o prefeito Assis, ele vai falar sobre lockdown. Bom dia, Wilton. Bom dia, agora tudo certo, Marli Alves, chegando aí o nosso áudio. É um prazer estar mais uma vez aqui com toda essa equipe, para a gente preparado para conversar com os prefeitos da nossa região. Vale lembrar, Marli Alves, que entre as prefeituras da nossa regional também que não tem casos, está aí a cidade de Bom Jesus das Selvas, a cidade de Cidelândia, a Vila Nova dos Martírios, bem como a cidade de São Pedro da Água Branca, são cidades coladas e circunvizinhas, que podem, em casos de problemas aumentar, em casos de crescer o número de afetados com o coronavírus, pode afetar tanto a cidade de Açailândia como a cidade de Imperatriz, hoje administrada pelo prefeito Assis. Estamos à disposição, trazendo uma informação fora desse contexto, que agora há pouco o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a posse e a nomeação do delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, ao cargo de delegado-geral da Polícia Federal. A gente pode, no decorrer do programa, falar mais a respeito desse assunto. Certo, Wilton Lima. E antes de conversar com o prefeito Assis Ramos e dar um bom dia a ele, e lógico agradecer por ele estar fazendo parte do nosso programa, eu gostaria de vincular um vídeo onde o próprio Wilton Lima vai conversar com a gente. O Brasil hoje, especialmente hoje e alguns dias atrás, vem enfrentando um grande problema. Algumas cidades, os comércios estão fechados, mas tem um problema que ninguém até o momento conseguiu resolver, que é a grande quantidade de pessoas dos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, bancos públicos e privados. E eu gostaria de chamar uma imagem aqui da Caixa Econômica Federal de Açailândia. Como que a prefeitura está lidando com essa situação? Como que as pessoas estão recebendo essas atitudes e, sobretudo, como estão se comportando diante de tudo isso. Por gentileza, o vídeo na tela. Avenida, desceu lá na outra avenida, vai sair agora aqui, rodeando lá por baixo, na outra avenida, lá para sair na Caixa. Tem mais ou menos umas 1000 pessoas na fila aqui. O negócio complicou, viu? É um caso sério, e que isso está acontecendo em todo o Brasil. A nossa equipe sempre recebe pessoas, empresários, dizendo o comércio está prestes a fechar, por quê? Se a Caixa Econômica ainda não resolveu o problema. Então, eu gostaria de, antes de chamar o prefeito Assis, que também vai falar sobre isso, que eu acredito que a cidade de Imperatriz esteja passando pelo mesmo processo, o Wilton Lima, essa imagem foi enviada para o nosso programa, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Marli, eu recebi essas imagens agora há pouco de um internauta, onde ele mostra exatamente o momento lá da Caixa Econômica Federal. É assustador.
Acredito até que a Prefeitura de Açailândia, antes da abertura do comércio, poderia ter feito um estudo com relação ao pagamento desse auxílio emergencial. A situação é complicada, a falta de informação, a falta de conhecimento que estar junto a essas pessoas que têm o direito a esse recebimento. Por exemplo, na data de hoje, o recebimento de pagamento na Caixa Econômica Federal são para os nascidos em maio e junho. Mas se você observar na fila, tem gente que não está e nem vai receber, que está enfrentando essa fila, está com toda essa aglomeração e não vai conseguir receber o seu benefício hoje, porque a data do seu aniversário é uma outra. Então, a complicação muito grande, a logística montada pela Caixa Econômica Federal e também pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal não está surtindo efeito. Tivemos imagens também de em outras cidades, as pessoas nas ruas alagadas, em plena chuva, enfrentando filas para conseguir o seu benefício, porque as pessoas estão necessitadas, estão precisando desse dinheiro, e a gente precisa saber também como o prefeito Assis está enfrentando esse problema. Em Açailândia, o problema é grave, é assustador. Nós já temos 15 casos confirmados, 114 casos são chamados números de pessoas monitoradas. São as chamadas subnotificações, que hoje assusta todo o país e assusta todo o mundo. São as subnotificações porque você não tem certeza quem é que está acometido do coronavírus. Então, a Açailândia pode sofrer um colapso na sua saúde. Felizmente, o governo do estado, junto com a Companhia Vale, está instalando, está acelerado essa construção aí e vai disponibilizar à população 60 leitos de UTI. A Prefeitura de Açailândia já disponibilizou 10 leitos de UTI e pode acontecer que não sejam suficientes para atender essa demanda. O problema grave, mais grave ainda, ao todo nosso internauta, que nós levamos nesse momento, é que essas pessoas que estão nesse momento nessas filas que acabamos de mostrar, não são pessoas únicas exclusivamente de Açailândia. Né? Alguém que vai lá e usa a Caixa Econômica Federal e volta lá para a Vila Uidemar, para o bairro do Jacu. Mas são pessoas que estão voltando lá para o Itinga, estão voltando para São Francisco do Brejão, retornam para Bom Jesus das Selvas, onde não existe nenhum caso, em Buriticupu, onde existe apenas um caso, e está podendo estar contaminada. Porque esses 112, 114 casos de pessoas monitoradas são as chamadas subnotificações. A gente pouco explica, as secretarias de saúde pouco explicam o que é essas subnotificações, o que são essas pessoas notificadas, colocam alguns textos, mas não explicam isso para as pessoas e algumas pessoas não conseguem entender, mas é grave a situação no município de Açailândia e que pode sim levar casos de contaminação para outros municípios que, inclusive, tem caso zero, como é o caso aí do prefeito Lúcio, que daqui a pouco vai estar falando conosco. Ok? Marli Alves. Enquanto você estava falando, Wilton, a assessoria informou que, quanto à aglomeração, já há alguns dias, desde a semana passada, já está resolvendo através de atitudes como Corpo de Bombeiros, DMT, estão usando um carro de som para poder fazer essa informação e dando, inclusive, o distanciamento. E hoje, de fato, está essa movimentação, mas eles também estão tomando providência. Agradecemos aí a assessoria da Prefeitura de Açailândia. Antes da entrevista com o prefeito Assis Ramos, eu gostaria de convidar o Isisnaldo Lopes e, lógico, antes dar bom dia ao prefeito Lúcio da cidade de Itinga do Maranhão. Prefeito Lúcio, gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. Sabemos, inclusive, do seu empenho, ele mesmo na zona rural se colocou à disposição e está, sim, participando do nosso programa. Prefeito, bom dia. Bom dia, Marli. Eu que agradeço o convite até então para poder também ouvir dos prefeitos colegas, do governador Flávio Dino, dos que estão nos ouvindo nessa hora e a gente ter o suporte e entender o que está acontecendo nos municípios vizinhos. Eu gostaria de saber, prefeito Lúcio, a cidade que o senhor é gestor, até o momento, graças a Deus,
não há nenhum caso confirmado do Covid-19. A gente vê alguns trabalhos realizados através da sua assessoria de comunicação, a utilização da questão da máscara, e eu queria saber como que o senhor está lidando de forma preventiva para que esse um caso ou mais não chegue até a sua cidade. Marli, a preocupação num todo, o que está acontecendo no planeta Terra, no Brasil não seria diferente, no Maranhão, e a gente muito submisso aos decretos estaduais, nós estamos muito atentamente ouvindo a FAMEM, inclusive, Federação dos Municípios Maranhenses, muito preocupado com a ocasião dos municípios realmente que são atenção básica, e no meu caso aqui a gente está fazendo gestão do município que é fronteira com outro estado, que é o Pará, e que trafega uma Belém-Brasília. A minha preocupação, no entanto, que nós temos casos em Belém, onde ontem o prefeito Zenaldo decretou lockdown na cidade, e muitas pessoas que estão aqui em Dom Eliseu, por exemplo, a 18 quilômetros, que são oriundos de Belém, trabalham em Dom Eliseu, que residem em Belém. E aqui em Tinga, graças a bom Deus, no entanto, a gente não tem um caso, a não ser esses casos subpositivos que a gente subentende que temos que fazer o isolamento. Aqui, mais ou menos 3 pessoas, sendo uma criança de 12 anos, uma senhora adulta e idosa de 62 anos, e outra que teve em Belém recentemente, uma senhora, inclusive esposa de um servidor público nosso da prefeitura, que teve na cidade de Belém há 15 dias atrás, estavam sob observação e foram descartados esses casos. No entanto, que ontem nós tivemos uma notícia, não tanto quanto interessante, que é o delegado de Polícia Civil da cidade, que esteve no hospital com sintomas, foi medicado, tomou soro e ainda ontem teve alta, mas que nós pedimos para ele ficar em isolamento, e ele se encontra hoje na cidade Imperatriz, já falei com ele hoje no WhatsApp, e ele não está bem, está com todos os sintomas e já está fazendo novos testes para poder ter um entendimento se sim ou se não esse positivo do que pode acontecer com ele. É o delegado Lima, da Polícia Civil. Aqui nós não podemos fazer muita coisa a não ser pedir que as pessoas fiquem isoladas em casa. Ou seja, tomando todas as medidas preventivas, na ocasião recebendo as notícias do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, nossa prefeitura, que tem sido muito atuante. Nós tivemos, nos primeiros momentos, dificuldade em encontrar EPIs, principalmente para os servidores da Secretaria. Nós temos quase 500 servidores nessa área, já contando com os agentes comunitários. A princípio, nós deixamos eles em casa os 30 primeiros dias, os ACS, só trabalhando principalmente em 5 UBSs, com revezamento dos profissionais, e o hospital nós montamos tendas de campanha, ou seja, para que nós pudéssemos fazer triagens de pessoas com casos suspeitos. E graças a Deus tem funcionado. A preocupação nossa maior é com os caminhoneiros que trafegam de Belém e aqueles oriundos de Goiânia, São Paulo, Brasília, que passam e trafegam e que se alimentam na nossa cidade. Essa é a maior preocupação até então, e nós temos feito campanha de divulgação, vídeos, áudios, campanhas de WhatsApp, via rádio e mídias sociais, para que as pessoas possam entender que o caso é sério, é grave, e que elas fiquem em casa. Eu tive que trabalhar muito bem uma campanha com o comércio, que é onde mais sofre nessa história, e a gente fica sob pressão da própria associação comercial, e a gente tem um entendimento que junto com eles é que nós podemos vencer essa batalha. É o que nós temos feito, Maria. Certo. Prefeito, eu vou passar aqui para o Isisnaldo para ele fazer a pergunta e encerrar a sua participação. Em uma outra ocasião, teremos espaços abertos aos prefeitos para que possam falar sobre as suas cidades, nos mais respectivos assuntos. Mas eu gostaria de passar a palavra aqui para o Isisnaldo Lopes, para que ele possa fazer uma pergunta, encerrando assim a participação do prefeito de Itinga, Lúcio Flávio. Olá, prefeito. Bom dia a você, bom dia ao povo de Itinga do Maranhão. Prefeito, há poucos dias, lá no último dia 22, vocês tiveram uma reunião com o Ministério Público, né? Desta reunião gerou frutos, que foi uma situação do teste rápido que foi colocado à disposição
da Prefeitura de Itinga. Dentre essas situações, houve a recomendação do Ministério Público voltado para a questão do comércio. Você teme que, caso Itinga surja algum caso do Covid-19, possa acontecer o fechamento do comércio, que é um comércio tão importante aí para essa região e que vem se recuperando ao longo dos últimos anos? Como é que vocês estão lidando e se esses testes são suficientes para Itinga, né? A informação que a gente tem foi colocada à disposição de vocês 40 e mais 40, caso seja necessário. Reginaldo, esses testes foram oriundos da Vale. Itinga faz parte do consórcio da Ferrovia Carajás, do consórcio SIM, e são 26 municípios que conseguiram, né, obter essa doação, tanto de testes do Covid-19, como máscaras e luvas e óculos de proteção. E até então Itinga recepcionou 40 testes desse, é insuficiente para a nossa ocasião. Nós somos um município que demanda de atenção básica na saúde. Nós não temos principalmente um hospital, nós temos um hospital alugado há 23 anos no município, onde a infraestrutura está muito aquém de recepcionar, inclusive, pacientes em outras ocasiões. Por exemplo, eu estou com uma paciente hoje, que é professora e servidora pública, necessitando de uma cirurgia, está dentro de um quarto, numa cama, sofrendo, cheio de dor, para fazer uma cirurgia de fêmur. E, para você ter ideia, nosso hospital não tem condições necessárias de atender essa emergência. Nós deveríamos ter mandado, a princípio, para a regional Açailândia ou macro-regional Imperatriz, e nós já ficamos sabendo que só o Carlos Macieira, em São Luís, que faz esse tipo de cirurgia. E, no entanto, que todos estão voltados para a ideia de atender os casos do coronavírus, porque é assustador. E, nessa ocasião, é paciência. Eu, prefeito, recepcionei R$51 mil, a primeira demanda do governo federal, depois 91 mil, se não me falha a memória, e nós estamos principalmente construindo a ideia, junto com a secretária Adriana de Saúde, para comprar EPIs para os nossos servidores. Todo tipo e qualquer de EPI nós estamos comprando para que eles possam se proteger e que esses quase 500 servidores possam atender os quase 30 mil habitantes que nós temos. Então, Reginaldo, sobre o comércio, até então, nós não temos o pensamento de atender as recomendações do MP, as recomendações direcionadas do governo do Estado, que o governador Flávio Dino está atendendo, principalmente o secretário Carlos Lula, porque estão ouvindo técnicos e profissionais e cientistas, né, do nosso Estado, em saber que a situação é grave, e nós estamos atendendo muito atenciosamente essas recomendações e fazendo com que a gente possa se proteger, principalmente pedindo que as pessoas se isolem em casa. E a doutora Sandra, que tem sido muito atuante aqui, principalmente no conselho, dado ao que nós temos que fazer. Nós montamos aqui um grupo gestor de crise, onde participa autoridades eclesiásticas como o padre, o pastor presidente do conselho, a associação comercial, a promotora de justiça, a doutora Sandra, o procurador do município, e eu, prefeito, junto com a equipe de saúde, para que eu não tenha responsabilidade de responder somente a minha única e monocrática decisão. São decisões democráticas, onde desde atende nas ocasiões da saúde, trazendo totalmente essa preocupação com Covid-19, e a educação, principalmente, está totalmente parada, tanto os servidores como alunos. Vale ressaltar isso, que a nossa preocupação é grande, onde nós não temos uma estrutura básica, principalmente internet, para que as nossas crianças possam ser atendidas nas residências. Então, assim, o ano letivo, nós já perdemos nada 30 dias, e também preocupado com essa situação. Cupu, onde a gente vai conversar, obrigada, prefeito, onde a gente vai conversar com o prefeito Zé Gomes. Lá em Buriticupu há um caso confirmado, e a gente se recorda muito bem, quando a gente fala sobre isso, quando a Açailândia recebeu o primeiro caso. Foi aquele alvoroço, muito pânico, e sempre as autoridades pedindo que tivéssemos paciência, que tivéssemos um pouquinho de calma para que pudesse resolver toda essa situação. Infelizmente, os casos a cada dia que passa estão aumentando. Hoje, a Açailândia conta com 15 casos. E eu vou direto agora conversar com o prefeito Zé Gomes. Prefeito, muito obrigada por você estar aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Volta aqui um pouquinho, o prefeito está restabelecendo lá o sinal, para que a gente possa dar continuidade. E daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista
com o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, uma entrevista muito esperada, tendo em vista que no estado do Maranhão é uma das cidades que aumenta e muito o número de casos, mas algumas soluções já foram encontradas, está trabalhando com toda a sua equipe, assim a gente acompanha, antes de a gente fazer qualquer trabalho, a gente acompanha todas as notícias relacionadas a determinadas cidades e a gente também está acompanhando esse aí. Eu quero convidar, a gente já fez o teste aqui, então eu quero chamar direto, Zé Gomes, por gentileza, o senhor nos aguarde, que a gente está restabelecendo o sinal com o senhor, mas a gente quer chamar o prefeito Assis Ramos. O prefeito Assis Ramos, da cidade de Imperatriz. A Sailândia, há muitos anos, é emancipada, mas continua com um vínculo muito forte com a cidade de Imperatriz, tendo em vista que nós dependemos muito de Imperatriz no que diz respeito à economia e hoje muito mais ainda no que diz respeito à saúde. Prefeito Assis, muito obrigada por o senhor ter atendido o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço o momento. Não estou ouvindo aqui. Não, está falando comigo. Estou lhe ouvindo, prefeito, pode falar. Bem, mais uma vez, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Mandar um bom dia especial para toda a cidade de Açailândia, uma cidade que eu tenho muito apreço, trabalhei aí e sou lotado aí, né, em Imperatriz, na delegacia de Imperatriz, de Açailândia, melhor dizendo, e a gente tem um apreço especial por essa cidade. Certo, e das várias ações, né, que o senhor fez e que as pessoas muito comentaram foi tirar aquele entulho de frente da delegacia, as pessoas conversam muito sobre isso. Mas eu gostaria de passar a palavra a Solange Dias, que vai já começar com a sua pergunta, ela que é a nossa correspondente direto da Espanha. Solange, é com você, por gentileza, sua pergunta ao nosso prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. Obrigada, Marli, e bom dia, prefeito. Um prazer tê-lo participando do nosso programa e podendo esclarecer, né, e aportar informações importantes em momentos como esse para a comunidade, não somente de Açailândia, mas também de Imperatriz e de todos os pontos do país que nos estão acompanhando. Prefeito, minha pergunta diretamente: o que está sendo feito pelo governo para trabalhar contra o tempo e impedir que esses casos, que já superam os mais de 100 contagiados em Imperatriz e os 5 falecidos, o que está sendo feito para lutar e evitar que isso se propague cada vez mais? O senhor está contando com apoio de parte do comércio e da população em geral? A gente, desde o início dessa pandemia, que a gente vem tomando atitudes significativas para tentar conter, né? Logo de início, nós chamamos mais de 100 médicos, né, que a gente iria chamar paulatinamente durante o ano de 2020, tendo em vista que a gente fez um concurso, mas devido à pandemia nós antecipamos a convocação desses médicos, mais de 100 médicos. Além disso, também outros profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, tudo para dar o suporte melhor na nossa saúde. Fizemos agora, recentemente, para mim, a ação mais significativa, que foi o primeiro hospital de campanha do Maranhão, foi instalado aqui em Imperatriz, com 49 enfermarias e 10 leitos de UTI. Além de outras medidas, como entrega de kits, né, nas escolas, a gente está entregando 45 mil kits, né, de alimentação, referente à merenda escolar, porque as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos alunos estão em casa, claro, devido a essa situação, e a merenda escolar é deles, então a gente tem que entregar, ver um jeito de entregar essa merenda, porque nós sabemos que boa parte dos nossos alunos acaba se nutrindo mesmo pela merenda escolar. A gente está conseguindo fazer isso, estamos concluindo, vamos permanecer com essa entrega de kits até o final dessa pandemia, que a gente espera que seja o mais rápido possível, que finalize, apesar dos números, cada dia que passa, aumentar. Então, assim, nós fizemos várias ações, né? Essas que eu falei foram as mais destacadas. Nós também, a fim de minimizar os gastos de todos nós,
de todos os imperatrizenses, nós mandamos para a Câmara uma lei, um projeto de lei que elimina a taxa de iluminação pública nesse período, a fim de diminuir os gastos, né, das famílias. Enfim, várias ações a gente tem feito. Agora, recentemente, estamos recebendo 2.500 kits, né? Testes rápidos, e a gente já está fazendo isso, já estamos submetendo nossos profissionais da saúde, aqueles que estão na ponta, para fazer esses testes e a gente proteger. Além dos EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual que todos os nossos servidores da saúde estão recebendo. Chamamos também a Guarda Municipal, que a gente estava prevendo convocar em outro momento. Nós antecipamos a convocação deles, porque alguns postos de saúde a gente estendeu o horário de atendimento e precisa da segurança da Guarda Municipal. Enfim, são várias ações. Agora, o nosso grande problema é justamente isso que eu vi aí no início da reportagem, né? A conscientização da população. Nós estamos diuturnamente fazendo aqui campanhas, eu mesmo nas redes sociais, fizemos placas, fizemos outdoors, estamos sempre na TV, nos meios de comunicação, pedindo para que a população se conscientize, porque não adianta as ações, somente as ações do governo estadual, do governo municipal e do governo federal, se a população não se prevenir, se a população não entender que isso é sério. Acabei de ver aí as filas aí na lotérica, aqui em Imperatriz também, da mesma forma. Apesar da gente sempre estar junto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, fazendo ações para que essa aglomeração não aconteça. Mas a população não tem colaborado como deveria. Mas a gente não se intimida e nem desanima. A gente, cada dia que passa, a gente está indo nos meios de comunicação pedindo e solicitando encarecidamente que a população ajude, porque os casos a cada dia que passa aumentam. Certo. Isisnaldo, por gentileza, faça a pergunta ao prefeito Assis Ramos. Assis, duas coisas aí na cidade de Imperatriz vocês têm tido uma grande dificuldade, né? Primeiro é a questão do inverno, que não tem sido fácil para a cidade de Imperatriz, que inclusive você reclama de falta de apoio do governo do estado. Nessa situação do Covid-19, como é que está essa relação prefeitura, governo do estado, como é que está essa situação aí? Você tem recebido o apoio necessário? Olha, com relação ao inverno, não é só Imperatriz. Eu acho que todas as cidades que estão sofrendo com esses 4 meses aí de invernos rigorosos, não só aqui do Maranhão, mas a gente vê cidades como Belo Horizonte, São Paulo, sofrendo com essa mudança climática, chuvas torrenciais, e aqui não é diferente. Nossa malha asfáltica, ela é um asfalto ruim, a gente se esforça para melhorar, está fazendo bloquetes, melhorando as vias, mas assim, quando vem a chuva, chove na cidade toda, né? E não tem guarda-chuva que consiga manter os bairros e as vias sem serem atingidas. Quando a gente vai fazer o tapa-buraco, é por bairros, né? E não são 100 equipes, nós trabalhamos com 6, trabalhamos com 8 equipes, às vezes menos devido às chuvas. Então, a produção ela diminui, a produtividade diminui, né? E acaba trazendo uma buraqueira muito grande para a cidade. Mas eu estou alegre, por um lado, porque as chuvas diminuíram, agora a gente já está conseguindo tapar os buracos com mais rapidez. Enfim, asfalto e chuva e água, eles não combinam, né? Não é só nas ruas de Imperatriz. Se você vai nas BRs, da mesma forma, né? Então, assim, nesse ponto, a gente ainda espera a ajuda do governo do estado para a gente agilizar e entregar e o mais rápido possível fazer com que a cidade volte à normalidade. Com relação à saúde, essa questão do Covid, a gente não tem tido muito problema com o governo do estado. Algumas pessoas até criticaram, doutor Assis, esse hospital que vem para cá, o que está né, que estão montando em Açailândia,
eu acho assim que, estando em Açailândia, acaba desafogando a Imperatriz, porque a Açailândia é muito dependente de Imperatriz no quesito saúde. Então, assim, colocando na região tocantina e na segunda maior cidade dessa nossa região aqui, que no meu ponto de vista é a Açailândia, ajuda bastante. Então, assim, e fora outras tratativas que a gente tem tido com o pessoal da saúde aqui do Estado e nossos profissionais, a secretária, e com os outros profissionais do Estado, as coisas estão, eu não digo andando como deveria, porque a demanda é muito grande, mas os problemas a gente tenta minimizar. Então, eu não tenho, pelo menos nesse momento, que reclamar do Estado com relação ao combate ao coronavírus. Não é o ideal ainda, mas eu acredito que não por falta de vontade deles, nem nossa, mas porque a demanda é muito grande. Ok, eu passo agora para fazer a próxima pergunta, o jornalista Wilton Lima. Por gentileza, Wilton. Prefeito Assis, o grande fantasma aí dos dirigentes, dos prefeitos, dos governadores, principalmente com relação às grandes cidades e às capitais do país, é o fantasma chamado lockdown. A dificuldade de se manter a quarentena, o fechamento dos comércios ainda ditos como não essenciais, está sendo muito difícil. O governador deu autonomia aos prefeitos para tomar suas decisões com relação à abertura dos comércios. O senhor resolveu manter ainda por mais tempo a abertura desses comércios não essenciais da cidade de Imperatriz. Belém, a informação que eu obtive agora do prefeito Lúcio é que Belém já tomou a medida de lockdown, onde fecha praticamente toda a cidade, cautela até com os serviços essenciais, e que problemas que foram gerados a nível nacional, como na Europa, como na Espanha e na Itália. O senhor teme esse fantasma, o lockdown, de haver necessidade, haja vista o aumento de números no município de Açailândia, do senhor tomar essa medida? O próprio governador já anunciou, caso esse crescimento permaneça e o pico da pandemia, que tudo indica são dessas próximas 2 semanas, e ele já disse que pode, ao invés de abrir o comércio da capital São Luís, adotar medida de lockdown. Isso tem assustado o senhor, mesmo porque a Açailândia, Imperatriz, é uma cidade que tem como base econômica o seu comércio. Há uma pressão muito grande sobre o senhor para a reabertura desse comércio. Como o senhor está enfrentando toda essa situação? Como está lidando com esse fantasma, prefeito? Todo mundo tem receio disso, né? Não só os gestores, mas os empresários, comerciantes, a população como um todo. E nós também, gestores, nós temos essa preocupação e fica torcendo para que não chegue a esse ponto. O comércio de Imperatriz foi fechado parcialmente, né? Nós, como você falou, apenas os serviços essenciais e alguns serviços extraordinários estão funcionando, tipo oficina mecânica, porque nós enfrentamos aquelas chuvas pesadas e muitos veículos, devido também à questão dos buracos, ficaram bem prejudicados. Tem também a questão das lojas de material de construção, que a gente flexibilizou também, por causa, a gente tem que reerguer a cidade, e para isso precisa desses materiais à venda. Mas assim, num primeiro momento, agora, a gente tem que pensar na vida, né? A gente sempre ouve falar, e a gente mesmo fala no dia a dia, que com saúde a gente consegue tudo. Então, primeiro é a saúde, primeiro é a vida, depois nós vamos ver o que a gente pode, e com certeza vamos nos reerguer. Não só a coisa pública, mas também os empresários, comerciantes. Então, a gente tem agido com muita prudência, tentado gradualmente abrir alguns pontos estratégicos, alguns comércios em horários estabelecidos, horários especiais, essa questão das máscaras, essa questão do álcool em gel, tudo isso bem observado para que não haja essa proliferação. Mesmo com isso, os casos de Imperatriz aumentam. Isso leva a crer que se a gente não tivesse tomado essas medidas, a situação estaria bem pior.
A gente, no decorrer da semana, o nosso decreto, o decreto do Executivo, ele finda agora dia 30, e a gente, num primeiro momento, nós estamos inclinados a manter o isolamento social, né, horizontal, com essas restrições, a gente estabelecer também o uso obrigatório de máscaras. Nós também estamos tentando adquirir máscaras para entregar para a população. Enfim, agora é uma situação tão delicada isso, que cada dia que passa nós temos que avaliar. Hoje eu tive uma reunião com os secretários de saúde, de governo, o de comunicação e o desenvolvimento econômico, para a gente ver como nós vamos agir. E a gente sempre antenado nas notícias nacionais, mundiais, porque, como bem o Lúcio falou, é um problema mundial, não é só de Imperatriz, não é só do Maranhão, nem só do Brasil, é do planeta. Então, assim, a gente tem medo do lockdown, né, do fechamento total, mas nós vamos agir, cada momento tem a sua agonia, e cada situação a gente vai avaliando e reavaliando diariamente. Certo, prefeito, eu tenho aqui uma pergunta, nossa produção tem uma pergunta realizada pela doutora Socorro, presidente da Associação Médica de Imperatriz, e eu gostaria que o senhor ouvisse e respondesse. Senhor prefeito, doutor Assis Ramos, em primeiro quero fazer meus cumprimentos e quero aqui, como representante da Associação Médica de Imperatriz, fazer um questionamento a respeito do funcionamento dos leitos de UTI prometidos pelo senhor, que até agora a gente sabe que não estão em pleno funcionamento e que a nossa cidade já se encontra numa situação de pânico pela falta desses leitos de UTI, que já existe uma demanda reprimida muito grande, onde a rede privada já está congestionada e a gente sabe que já estão morrendo pessoas por falta desses leitos de UTI. Ok, prefeito, essa pergunta o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque eu vou convidar agora para também entrar em contato conosco o prefeito de Buriticupu, já restabelecemos o sinal com ele, e já que o senhor responde essa pergunta. Prefeito, agora de Buriticupu, Zé Gomes, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso programa. Buriticupu hoje conta com um caso confirmado do Covid-19. E o que o senhor tem a dizer à população? Como que o senhor está lidando com esse caso? Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande poder estar participando com vocês, juntamente aí com o prefeito Assis, o Lúcio e os demais prefeitos da região. Com certeza todos nós muito preocupados com essa situação que está aí em toda a nossa região, aumentando os casos, e a gente fica muito preocupado. Nós temos 12 casos notificados, dos 12, 11 foram descartados, e nós temos um confirmado, mas onde a pessoa está bem, a pessoa está sem problemas graves, e a gente está nessa luta de tentar controlar essa situação de aglomerações, onde a dificuldade é muito grande em todas as cidades. Aqui a gente tem um comércio que a gente fez a liberação com todas essas restrições que o Estado colocou, e a gente está seguindo também aqui na nossa cidade, mas mesmo assim muitas pessoas não estão ainda compreendendo o momento e sabendo que isso é um risco muito grande para todos nós. Nós temos uma cidade onde é cortada pela BR-222, onde passam muitos veículos, caminhoneiros, e que também param na nossa cidade. Muitas pessoas hoje procurando a cidade de Açailândia para ir buscar benefícios, aí esse benefício emergencial, onde nós temos 2 casas lotéricas aqui atendendo, mas infelizmente não é o suficiente. Muitas pessoas estão recorrendo aí à cidade de Açailândia para poder receber esse benefício, e que a gente fica muito preocupado, pois sabemos que Açailândia tem aumentado muito os casos. Imperatriz tem tomado medidas importantes, a gente observa o esforço aí do prefeito Assis nesse sentido, e que tem ajudado também aqui a nossa região, pois tem restringido
o horário de funcionamento, que colabora muito para que diminua essa proliferação do contágio do vírus. Certo, eu quero passar o Isisnaldo Lopes para fazer a pergunta ao prefeito Zé Gomes. Isisnaldo, por gentileza. Prefeito, já estamos na boa tarde, né? Vamos lá, boa tarde. Prefeito, o que mudou em relação à realidade de vocês após a confirmação do primeiro caso, né? Porque até então eram medidas de cuidado porque havia-se aquela preocupação para que não houvesse o registro desse caso. E quando há o registro de um caso, o comportamento dos municípios é diferente. Vocês aí tomaram medidas para isolar um quarteirão, para que as pessoas pudessem ter acesso a banco. O que mudou para vocês em relação às orientações para a população? Quais são as medidas que o município tem feito a partir da confirmação deste primeiro caso? Isnaldo, é uma situação um pouco que assusta todos nós, né? Mas a gente tem pedido para a população colaborar no sentido de usar máscara, que já é uma normativa do Estado, e nós também adotamos aqui na nossa cidade. Esse caso é de uma pessoa que estava trabalhando fora aqui de Buriticupu e que sentiu os sintomas, chegou em Buriticupu, procurou a nossa UPA, e ele foi detectado, foi coletado o material para fazer o exame, logo ficou em isolamento. A gente teve de imediato essa preocupação, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, e a paciente não ficou livre aí no comércio. Então, isso foi uma situação um pouco favorável para que essa pessoa não pudesse contaminar outros aqui na nossa cidade. Então, está em isolamento, está bem, já faz dias, já está para sair do risco maior, e a gente está preocupado com essas aglomerações por conta dessas idas para outras localidades, pois nós sabemos que, principalmente a Ceilândia, que está bem próximo de nós, está um pouco preocupando a todos nós. Nós sabemos que essa estrutura, nem aqui, nem a Ceilândia, nem a Imperatriz, ela vai ter suficiente para atender uma demanda que, se vier a acontecer aí de uma maneira rápida. Nós sabemos que tem tido todo o esforço do governo do estado, dos prefeitos da nossa região. A Ceilândia tem toda essa estrutura que está sendo montada em parceria com a Vale, em parceria com o governo do estado, para que possa realmente atender aqui os municípios da nossa regional, mas a gente sabe que não é suficiente. Nós também estamos tomando todas as medidas com relação e a gente agradece muito, porque até dificuldade para comprar muitos dos equipamentos a gente está tendo no momento. A gente está tendo um apoio muito grande da Vale, onde tem distribuído EPIs, como já falou o nosso amigo e prefeito Lúcio, e tem colaborado muito com relação a isso. E a gente está tomando todas as medidas, a cautela, no sentido, principalmente, de fazer com que as pessoas possam ficar em casa, indo para a rua, realmente, para o comércio, só em extrema necessidade. Certo, prefeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Em uma outra ocasião, estaremos convidando o senhor para a gente falar dos demais assuntos, infraestrutura, não só a saúde e o caso do Covid-19, tá bom? Muito obrigada, prefeito. Eu agradeço. Certo, e agora eu gostaria de convidar vocês para acompanhar um vídeo de 2 minutinhos, já que a gente volta trazendo a resposta do prefeito Assis, a doutora Socorro, da Associação Médica de Imperatriz. 2 minutos só. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social. Tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a 2, 3 meses.
eu tenho funcionários, né, que dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. E eu não aceito essa situação. É chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não, como assim? Minha família? Não tem como escolher. Porque são pessoas que eu amo. Deus, minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a gente ama. Pense nisso. De volta, e hoje acompanhamos em todo o mundo, onde infelizmente algumas pessoas estão escolhendo a quem vai ou não morrer devido ao sistema de saúde, devido leitos de UTI. E nós vamos passar agora a resposta dada pelo prefeito Assis Ramos à doutora Socorro, ela que é presidente da Associação Médica de Imperatriz. Prefeito, por gentileza, a resposta da doutora Socorro. Boa tarde, a doutora Socorro. Agora, o Hospital de Imperatriz, o primeiro hospital de campanha do Maranhão, ele está funcionando na sua plenitude. Inclusive, tem 15% dos seus leitos já sendo utilizados. Agora, a questão da UTI, a questão das enfermarias, a questão do uso desse hospital, ela sabe bem mais do que eu, porque é da área, precisa ser regulado e tem uma série de requisitos que têm que ser preenchidos para que esses pacientes cheguem até o hospital, né? Então, assim, no meu conhecimento, e estive hoje com a secretária Mariana, o hospital está funcionando normalmente. Claro que alguns detalhes devem estar sendo sanados, mas o hospital, as UTIs estão lá, inclusive sendo utilizadas, as enfermarias também. Agora, para ir para o hospital, precisa ser regulado pelos órgãos aí da saúde e regulação. E eu aproveito e faço uma pergunta na realidade, eu peço para ela, como presidente da associação, que no decreto da gente, do executivo, determina que os hospitais particulares, eles façam a emissão de boletins diários sobre a utilização, sobre a situação do coronavírus. Quantos pacientes eles estão recebendo, quantos estão confirmados, enfim. E isso a gente não tem recebido. Eu peço a ela, que como presidente da associação dos médicos, que atualize isso é muito importante. Fala-se que os leitos estão todos ocupados, mas a gente não tem essa informação e está criando um embaraço para a saúde de Imperatriz. A coisa pública, ela tem que fazer sua parte e nós estamos nos esforçando. Até porque o primeiro hospital de campanha do Maranhão foi feito por Imperatriz, pelo município de Imperatriz. Agora é necessário que a coisa pública, a coisa privada, que os hospitais privados também obedeçam às nossas determinações. Não é determinação unilateral, ela é embasada na nossa legislação e a gente precisa dessas. Eu tenho recebido muita reclamação dos profissionais de saúde, das autoridades de saúde, que essas informações não estão chegando aos órgãos oficiais com relação aos hospitais privados. Muito obrigada pela resposta. Eu quero passar a pergunta agora ao Wilton Lima. Wilton, por gentileza, dirija uma pergunta ao prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. Prefeito Assis, estamos em ano político, o senhor com certeza deverá concorrer à reeleição. Quem vai
colocar o senhor apto a concorrer a essa reeleição. É o seu trabalho, o trabalho que o senhor realizou aí durante aí todo esse período à frente da prefeitura da cidade de Imperatriz, não tem como a gente não falar de política também. Gostaria de saber do senhor, ao que se dá as acusações que foram feitas aí pelo presidente da Câmara de Imperatriz, como também o deputado federal Hildon Rocha, da sua filiação, da sua saída do MDB, que é de Hildon Rocha, e com a filiação ao DEM do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e fala-se aí que estaria vinculada à liberação de verbas para a saúde com relação a tudo isso. E essas verbas que vieram para a saúde, elas vieram em um bom momento, estão sendo aplicadas aí no enfrentamento ao Covid-19. Como o senhor tem enfrentado? Além de ter que enfrentar essa pandemia, precisa-se também falar de política, precisa-se falar de sucessão municipal, precisa-se pensar em um novo mandato, precisa pensar em toda a gestão pública como total. Como o senhor encara tudo isso, prefeito? Como se não bastasse a gente ter essas nossas atribuições, que já são bem pesadas, mas a gente procura sempre dar o nosso melhor, a gente ainda tem que ouvir e ser submetido a esse tipo de coisa. Mas nem véspera de eleição, ano de eleição, isso acontece. Agora eu faço uma ressalva que, com relação a essa situação do recurso, né, que veio do Ministério da Saúde, é só uma comparação, é só olhar no portal da transparência. Municípios até menores do que Imperatriz, como é o caso de Caxias, recebeu mais de 40 milhões, né, 41 milhões. E o de lá não tem qualquer vinculação com o DEM, não houve nada disso, nem se levantou essa situação. O presidente da Câmara aqui de Imperatriz, ele é uma pessoa que tem um certo... é pré-candidato, né, a prefeito, e tem um comportamento assim que todos nós sabemos da cidade que é bem incompatível com a função dele. Ontem mesmo fez um áudio ridículo, denegrindo a imagem de um líder comunitário aqui do Sebastião Regis, e se ele tem coragem de fazer isso com um líder comunitário que não é adversário dele, ainda mais comigo que sou prefeito, que ele tem essa predisposição de acirrar os ânimos, acabou usando a metralhadora dele aí contra mim, não é só agora, desde o início do mandato, e o deputado Hildon Rocha, num oportunismo político terrível e leviano, aproveitou o momento em que o ministro Mandetta estava naquela corda bamba, que ia sair, não ia sair, por entrar em rota de colisão com o presidente Bolsonaro, se aproveitou para falar essas mentiras, esses devaneios. Eu mesmo, Wilson, diante da fala do presidente da Câmara, eu fui ao Ministério Público Federal, fui também à Polícia Federal e pedi a instalação de uma investigação para que se apurasse isso, né, essas denúncias que eles estão falando. Porque o Wilson sabe, todos os prefeitos que estão nos ouvindo e as pessoas esclarecidas sabem que a gente presta conta quadrimestralmente à Câmara Municipal sobre esses recursos, todos os recursos da saúde. E por que não foi ventilado naquela época? Em 2019, vai ser ventilado justamente no ano de eleição, no ano em que todo mundo quer aparecer, no ano que todo mundo quer dizer alguma coisa contra quem está à frente do Executivo. Eu acho que nós vivemos, tenho certeza, nós vivemos num Estado democrático de direito, que as pessoas têm liberdade de expressão, mas não é assim, jogar palavras ao vento e não ter como provar. Eu faço mais um desafio ao deputado federal Hildon Rocha, ao presidente da Câmara também de Imperatriz, que apresente uma nota fria, apresenta para a população, apresenta quem que foram os beneficiados desse suposto desvio de verba pública. Não vão apresentar, porque não existe. É uma mera jogada política, porque Imperatriz é uma cidade estratégica, todas as cidades são importantes, mas Imperatriz é uma cidade estratégica, uma cidade que todos querem ter a oportunidade de chegar ao executivo daqui, quando eu digo todos os políticos, claro, e inventaram essa história. Eu me lembro que quando eu me candidatei
a prefeito, né, a gente tem uma história considerável na segurança pública do Maranhão, e chegaram a dizer que eu deixei de investigar um caso aqui de um professor que foi assassinado porque teria recebido alguma coisa, né, em troca. E isso foi promovido pelos meus adversários, eu assumi a prefeitura, criaram uma comissão para investigar esse caso, né, em 2016 mesmo, e nunca elucidaram o caso. Acho que toda a região tocantina lembra disso. Então, assim, Wilson, nessa época vem vários ataques de todos os lados, e a gente está tranquilo, nós sabemos o que fizemos com as verbas do município. Se você for olhar no portal da transparência, de 2015 até 2019, não houve essa mudança brusca de transferências federais, é um aumento e às vezes até uma diminuição normal, e, enfim, eu não tenho qualquer ressalva com relação a isso. Eu fico lamentando que um deputado federal, que um presidente da Câmara sejam tão levianos ao ponto de querer macular a nossa imagem para lucrar politicamente. Um oportunismo. O presidente da Câmara, porque ele é assim mesmo, fala as coisas sem qualquer critério. E o Hildo Rocha é um oportunista de plantão que queria pegar uma carona aí com a saída do Mandetta para querer se promover. Mas a verdade, ela vem à tona e a gente tem certeza que no momento correto, eu volto a dizer, pedi ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal que apurasse se tem alguma coisa de errado, que os órgãos fiscalizadores demonstrem. Eles mesmos não apresentaram nenhuma prova, apenas as palavras de forma leviana e de forma irresponsável. Prefeito, nós acompanhamos, acredito que toda a população acompanha muitos políticos e a gente diz isso com muita tristeza, porque na contramão de tudo isso, deveriam todos estar lutando pelo seu povo e, sobretudo, lutando contra essa pandemia que é o coronavírus. E a gente se entristece muito quando a gente vê vários políticos em todas as regiões, em todo o planeta, fazendo esse trabalho, utilizando-se de uma tragédia mundial para poder se promover. Nós gostaríamos de liberar um vídeo que repercutiu muito e em todos os lugares, e logo em seguida eu vou passar a palavra para a Solange, para ela fazer uma pergunta para o senhor a respeito desse vídeo que a gente vai liberar agora. Por gentileza, na tela. Ultrapassou a China hoje no número de mortes. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil, e daí? Não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa foi uma frase utilizada pelo Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que hoje é presidente da nossa nação. Diante dos 474 mortos em 24 horas, ele disse, e aí? O que eu posso fazer? Eu sou Messias e não faço milagres. Eu queria que Solange falasse um pouquinho sobre como repercutiu isso aí fora do Brasil, Solange, e em seguida reportasse uma pergunta em cima desse fato para o prefeito Assis Ramos. Solange? Ok, Marli, lamentável um comentário como esse. A gente tenta pensar que é um estado irônico, né, da parte do nosso presidente Jair Bolsonaro, porque de não ser assim, pois dá até um pouquinho de medo, né, porque falar, se expressar dessa maneira diante dessa situação leva a população a se sentir ainda mais confundida. Isso no que diz respeito à preocupação do momento, à seriedade do momento, mais que nada é isso. Em relação a isso, Marli, a minha pergunta, se me permite, ao prefeito Assis, seria mais em torno de comentar e em torno da equipe de saúde de Imperatriz. Quero fazer essa pergunta porque em todo o mundo sabemos que estamos em uma guerra, né, contra o Covid-19, e em toda guerra tem essa linha de frente, que é a que sai em defesa, né, a nossa primeira proteção. E em todas as cidades do mundo, essa linha de frente é o pessoal da área de saúde. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares. São essas pessoas que, em Imperatriz, em São Paulo, em Nova York, aqui em Europa, em todas as cidades do mundo, necessitam contar com o apoio necessário para poder combater essa situação, enquanto nós estamos em nossas casas. Estamos em casas
isolados, e é essa linha de frente que está aí dia a dia. Essa equipe de linha de frente de Imperatriz está contando com o apoio necessário, prefeito Assis, para estar aí no dia a dia e conseguir vencer essa guerra dentro de Imperatriz? Olha, primeiro fazer um comentário sobre essa questão dos políticos, né, que em vez de estarem se unindo, às vezes existem essas divergências que acabam atrapalhando o combate ao Covid, né, que é o mal em comum de todos nós. É o que a gente procura estar se esforçando para combater. E eu vejo isso a exceção, né? Aqui em Imperatriz eu tenho o apoio do deputado Juscelino, tem me ajudado bastante através de Brasília. Eu tenho o apoio também do deputado João Marcelo, do deputado Kleber Verde. Então, assim, a classe política, da FAMEM também, que tem nos ajudado muito, Lúcio e o Zé Gomes é testemunha disso. Então, os políticos estão unidos. O detalhe é que, às vezes, tem um ou outro que não perdem a oportunidade de querer lucrar de forma errada, né, politicamente. Mas a população, principalmente a população de Imperatriz, é bem atenta e sabe separar o joio do trigo. Com relação a essa fala do presidente, eu não posso também deixar de comentar. Eu votei no presidente as duas vezes, tanto no primeiro como no segundo turno. Acredito no governo dele, só que essas falas, elas são assim terríveis. Mostram a incontinência verbal, um despreparo, um desleixo com a saúde, com as vítimas, com a ciência, e isso deixa a gente triste, porque a gente espera do chefe da nação uma ação mais ponderada, mais respeitosas, e não foi a primeira vez que ele falou isso. No início dessa situação, ele disse que era uma gripezinha, né? E já tinha morrido milhares de pessoas na Europa. O presidente do Brasil, ele não é só presidente do Brasil, é um chefe de Estado, ele representa toda uma nação, e isso repercute nos meios internacionais. Então, naquele momento, eu percebi que ele já estava entrando errado. E aí depois vem essa série de polêmicas que ele mesmo cria e que só atrapalha essa situação. Faço esse comentário, mas volto a dizer, acredito no governo dele, tenho que acreditar, eu não posso pensar diferente, sou brasileiro, acredito no meu país, e eu acho que em pouco tempo nós vamos conseguir retomar a normalidade. E eu não posso também deixar de fazer um elogio ao governador Flávio Dino, ponderado, e a gente tem se pautado aqui também nas ações dele. Todos nós sabemos que quem acompanha a política do Maranhão, nós somos adversários político dele, mas isso não deixa de fazer eu reconhecer quando ele está acertando. Eu tenho me pautado muito no que ele está falando, né? E é o chefe do nosso estado, é o chefe do executivo maranhense, e a gente tem que fazer as coisas de forma concatenada, né? Reconheço alguns erros, mas nesse momento eu acho que ele está conduzindo a coisa de forma correta. Um dia desse ele falou uma palavra que eu estava acompanhando a fala dele, onde ele disse que a gente tem que fazer o pacto do bom senso, e é isso que nós temos que ter agora, o pacto do bom senso, analisar cada caso diariamente, para a gente tentar resolver esses problemas o mais rápido possível. Então, assim, há essa união entre os políticos, às vezes um ou outro que deixam a coisa desandar. Agora, com relação aos profissionais da saúde, desde o primeiro momento, acho que uma das primeiras cidades do Maranhão que a gente conseguiu os EPIs, fomos nós aqui de Imperatriz. A gente saiu na frente, todos os profissionais de saúde, eles têm os seus equipamentos de proteção individuais. A gente chamou mais médicos também, mais enfermeiros, mais profissionais da saúde, para não haver aquela saturação, né, de médicos e profissionais estarem trabalhando fora do turno, acima do turno. O que a gente pode fazer, nós estamos fazendo, e com certeza até o final dessa pandemia, e depois, o profissional da saúde ele tem que ser valorizado sempre, mas agora mais ainda, né? Os testes rápidos que chegaram agora, nós demos prioridade justamente aos profissionais que estão lá na ponta,
as pessoas que estão do grupo de risco, sobretudo os idosos, né, que ainda estão em atividade, a gente orientou e recomendou e determinou que fossem para casa, estão resguardados em suas residências, e os outros que estão na luta, aptos a trabalhar, nós estamos tendo a maior cautela para que eles consigam dar o seu melhor, que é ajudar a população a combater esse coronavírus. Certo. A gente vai dar sequência em mais 2 perguntas, prefeito, para que o senhor possa continuar o seu trabalho. Eu passo a palavra agora para fazer a sua pergunta ao nosso jornalista Isisnaldo Lopes. Por favor, Isisnaldo. Prefeito, é sempre bom a gente conversar com você, porque me lembro muito bem quando ainda estava lá na TV Mirante, que a gente terminou de fazer uma reportagem, que você apresentava alguns elementos, e aí, lá naquela situação, você, então delegado, né, falava da expectativa para ir para uma eleição, das dificuldades, inclusive pediu um conselho nosso, o que a gente achava de uma situação para seguir um determinado grupo, já que Imperatriz era uma situação diferenciada dos outros municípios em virtude da grandeza, né? E lá a gente conversava sobre essa expectativa, estava eu, você e Vilmar, só que agora a situação muda, né? Porque agora você é o gestor, você, para os adversários, é o homem a ser batido. O que muda nesse contexto, Assis? Porque hoje o Assis Ramos é uma referência para o estado do Maranhão, porque comanda a 2ª maior cidade do estado. Como é que você está vendo isso, sabendo que você acabaram de citar uma situação envolvendo o presidente da Câmara, o deputado Hildo Rocha, como é que você está se preparando? Porque outrora poderia ser a pedra, só que agora é a vidraça. Como é que está? Não, meu irmão, não mudou muito no meu ponto de vista. O que me projetou e que me fez chegar ao posto que estou, que eu tenho muito orgulho de ser prefeito aqui da 2ª maior cidade do Maranhão, foi o trabalho, né? O trabalho como delegado, trabalho na segurança pública, inclusive o trabalho em Açailândia também, porque vocês sabem que tudo que acontece em Açailândia, ele é retransmitido também para Imperatriz, é o trabalho. E aqui, o Wilson falou também, até tocou nesse assunto, nesse momento, o que vai referendar a permanência minha na prefeitura é o nosso trabalho. E eu tenho plena convicção de que fiz o que posso, estou fazendo dentro das minhas possibilidades. Imperatriz nunca teve guarda municipal e nós trouxemos. Imperatriz nunca teve vídeo monitoramento e nós trouxemos. Imperatriz nunca teve uma saúde em que a atenção básica fosse tão observada. Nós trouxemos aqui, nós convocamos 300 agentes comunitários de saúde. Imperatriz nunca teve um socorrinho reformado. Imperatriz tem várias situações na saúde, na infraestrutura, que nos credenciam a ser candidato e, dependendo do povo, manter a gente no cargo, né? É o trabalho, eu não vejo muita diferença, né? A responsabilidade aumentou, a gente sabe que as críticas vêm, ninguém tem uma gestão, nem eu, nem o Lúcio, nem o Zé Gomes tem uma gestão perfeita, mas nós temos que apresentar para a cidade o seguinte: olha, comigo foi isso, e agora a gente está com a cidade melhor. Cabe à população perceber isso, e eu tenho certeza que vai perceber. A gente tem melhorado muito a cidade. Hoje tem buracos na cidade, a população reclama. Claro, tem que reclamar mesmo, foram 4 meses de chuva, e a gente, com 30 dias, nós vamos resolver isso aí. Então, assim, a saúde tem problemas nas unidades de saúde. Claro, não vai ser eu com 4 anos que vai resolver tudo. Agora, tem que ser percebido o que foi que melhorou. E é nesse contexto do trabalho, do que a gente avançou, que a gente espera se manter no cargo. Claro que vai ser não sabe nem se vai ter eleição esse ano, mas segundo o TSE vai ser mantida, mas depende do crivo da população. Estou fazendo a minha parte e espero ser reconhecido. Certo. Hilton Lima, por gentileza, a última pergunta direcionada ao prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. Prefeito, eu queria voltar àquele assunto do auxílio emergencial. Eu queria saber como é que o senhor está lidando com a situação, porque a Açailândia ainda não deu conta de lidar com essa situação. Aqui, diferente do que aconteceu em Imperatriz, o prefeito resolveu flexibilizar ainda mais com a abertura do comércio
E isso culminou com o momento da liberação desse auxílio emergencial. A nossa dificuldade no município de Açailândia, aqui em Açailândia, a gente percebe que a dificuldade do prefeito Aloysio é muito maior para esse controle. Nós queríamos saber como que o senhor está lidando com essa situação. O senhor falou aí que tem a guarda municipal, tem as polícias militares, mas como o senhor está lidando com a situação? Porque a Imperatriz, assim como a situação de Açailândia, que recebe gente de Itinga, Buriti, Cupu, a Imperatriz também recebe, inclusive, de outros estados, aí na cidade de Imperatriz, em busca de receber esse benefício. Qual a estratégia que o senhor está montando para que não se aumente esse número de infectados aí no município de Imperatriz? A presidente da Associação de Saúde aí da cidade de Imperatriz estava cobrando os leitos, você falou aí que tem já leitos disponíveis, utilização só 15%, é uma ótima notícia para os imperatrizenses, mas nós queríamos saber como o senhor está lidando com essa situação, porque a tendência é que haja um crescimento, inclusive até hoje é quarta-feira, quinta, sexta-feira, se aumente ainda mais esse número de filas nas agências lotéricas e nas agências da Caixa Econômica Federal. Esse é um problema sério desde o início, antes mesmo desse pagamento desse auxílio emergencial, Hilton, já existia esse problema. As pessoas parece que não estavam ligando, achando que que eram imunes a essa doença, né? E na realidade não é. Todo mundo, eu, você, todos nós somos passivos de ser infectados. Agora, o que nós estamos fazendo é justamente unindo forças junto com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, para a gente manter o distanciamento nas filas, né, que é de 2 metros. Inclusive, o nosso decreto já estabelece isso. E com relação às máscaras também, todo mundo usar máscara. É impossível, Hilton, a gente tem que tratar as coisas dentro da realidade, né? É impossível a gente querer também que as pessoas com dificuldade no comércio, devido esse problema do isolamento social, e quando sai um recurso, não querer que elas também cheguem a sacar esse recurso. Então, assim, é uma situação muito difícil, a gente tenta amenizar, cabe muito, a gente diminuiu também o período de atendimento nas lotéricas e nos bancos, porque as pessoas estavam escolhendo aquele horário que é de praxe, meio-dia, ou às vezes no finalzinho da tarde, mas infelizmente não está aquela coisa que a gente queria que tivesse com mais controle. Não adianta as ações só do município, tem que ter também a conscientização da população. Boa parte dessas pessoas, às vezes, vão lá para pegar informação só, não é nem para sacar o dinheiro, e vão lá na Caixa Econômica para pegar informação, como é que faz, sendo que tudo é feito via internet. Então, assim, é um desafio nosso, nós estamos no olho do furacão, dentro de um turbilhão, a gente tenta fazer medidas para minimizar, mas quando não há, Hilton, a contrapartida da população, aí fica bem difícil. No caso de Açailândia, a minha avaliação, fica bem pior porque o cidadão, ele diz, olha, se está liberado o comércio, por que eu não vou para o banco também, né? Então, assim, cada caso é um caso, respeito a decisão do prefeito daí, cada caso é um caso, mas com relação aí, é bem mais sério você conter isso. Imperatriz, mesmo tendo essa flexibilização, está tendo esse problema também, mas a gente tenta minimizar. Não tivemos ainda a solução que queremos, mas nós não ficamos parados, estamos todo o tempo com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, colocando até faixas, né, de distanciamento para tentar resolver. Certo. Prefeito, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, voltando a repetir que Imperatriz tem um vínculo muito grande com a Açailândia e a gente só tem a agradecer porque, querendo ou não, as nossas preocupações no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à economia, ela deixa muita gente aflito, e saber que Imperatriz está
sobretudo, preparado para poder receber se caso algo aconteça, a gente se sente muito satisfeito. Gostaríamos muito de agradecer a sua participação, a participação e todo o acompanhamento da sua assessoria de imprensa e toda a sua equipe que está desenvolvendo um excelente trabalho aí à frente da assessoria de Imperatriz. Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, agradeço aí todos os que participaram dessa entrevista, dessa reportagem, né? E estou à disposição, qualquer momento que vocês quiserem, qualquer assunto. Eu não tenho reserva, eu entendo que eu sou um homem público e tudo que norteia a minha vida administrativa, e às vezes até pessoal também, a gente tem que dar esclarecimentos. Eu estou à disposição, obrigado pela oportunidade. É prazer rever aí meu amigo lá da época da delegacia, tempos que a gente não se via. É bom que você está fazendo esse trabalho também dentro da sua área. Parabéns à Criativa News aí, e eu estou à disposição. Espero que nas próximas sejam para trazer notícias melhores de que a gente passou dessa pandemia. Está certo, estaremos na torcida para que momentos bons aconteçam e você traga resultados bons também aqui para a gente depois de tudo isso. Muito obrigada. Bem, destacamos no nosso programa, no início, alguns assuntos que os nossos repórteres, os nossos jornalistas iriam falar. Dentre eles, nós vamos falar sobre os vários homicídios que já aconteceram no ano de 2020. Alguns crimes elucidados, ou seja, não tiveram resposta, muita gente ficou se procurando, se perguntando por que não tiveram resposta. E a gente vai destacar um caso que repercutiu muito pelo fato de ter sido um crime com requintes de crueldade muito alto, que é sobre o Douglas Silva. E eu convido para falar sobre esse assunto o Isisnaldo Lopes, que teve uma entrevista com o delegado aqui de Açailândia, da regional, o Alex, falou sobre outros vários assuntos e a gente também gostaria de saber sobre esse assunto. Isisnaldo, por gentileza, explique um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Olá, Marli. Olá a todos que nos acompanham, né? Agora mudando o foco, agora nós é que vamos falar dos assuntos que repercute dentro daquilo que a gente escolheu. E como é de praxe, a gente que tem essa ligação com a área policial, nós estivemos ontem na Delegacia Regional de Açailândia, porque aqui na cidade aconteceu um homicídio envolvendo um empresário. Mas vou responder logo a questão do Douglas, né? Porque ano passado esse jovem acabou sendo morto com requintes de crueldade. Foi divulgado aí a situação em que ele teria tido o dedo quebrado e outras situações, mas que até agora não foi elucidado. Até agora não houve uma resposta sobre o autor deste homicídio, né? Se houve um mandante, se foi um crime de pistolagem, quais foram as causas que levaram o Douglas a perder a vida, uma vez que ele estava almoçando em casa na época, quando foi chamado e de repente saiu e nunca mais voltou. Foi encontrado sem vida e até hoje ninguém sabe as respostas que poderiam ser dadas, né, pela polícia sobre este caso. Por que o Douglas foi morto? Douglas, só para você ter uma ideia, ele também era assessor do presidente da Câmara Municipal de Açailândia, o vereador Ceará. Ele prestava serviço com o Ceará, né? E até agora a gente não houve nenhum tipo de situação sobre a elucidação do caso do Douglas, né? Porque até agora muitas perguntas e nenhuma resposta. Agora, voltando para a nossa entrevista com o delegado regional de Açailândia, o Alex Coelho, no último sábado, um empresário acabou sendo morto aqui na Vila Bom Jardim, na transição com o bairro Nova Açailândia, quando este estava lavando o seu veículo. O veículo estava lá lavando, ele estava, como é de praxe, você ficar na espera, quando de repente dois elementos chegaram em uma motocicleta, um acabou descendo, efetuou alguns disparos. Depois ele saiu, antes de chegar na motocicleta, resolveu voltar. O filho do empresário chegou a implorar para que ele não matasse o pai, mesmo assim o elemento ainda efetuou 2 disparos. O delegado Alex Carvalho falou sobre esse assunto. O inquérito policial já foi instaurado para apurar a autoria, né? Já foram colhidos elementos aí da materialidade do delito. A gente já tem uma linha de investigação, tá? Corre sob sigilo, o procedimento já está instaurado da área do 1º DP e as diligências já estão bem adiantadas.
E qual as novidades dessa semana em relação a prisões? Porque a gente ficou sabendo que a polícia entrou em campo, alguns mandatos foram cumpridos aqui na cidade de Açailândia. Pronto, essa semana, mais precisamente hoje a gente deflagrou uma operação. A gente teve a oportunidade de prender aí dois autores de diversos homicídios aqui na cidade de Açailândia. Estão envolvidos aí nos 3, 4 homicídios aqui da cidade. Prendemos 3 traficantes também aqui na Vila Ildemar, né, com essa operação. Foi uma operação que contou com o apoio da Delegacia Regional de Imperatriz também, que enviou equipes para cá para dar o apoio. E foi deflagrada e teve sucesso, né, a operação hoje. A operação foi bem positiva. E ainda, Marli, falando a respeito dessa situação, né, só uma correção aí, mandado, viu? Eu falei mandato, mas é mandado. Nós tivemos lá na Vila Ildemar 2 tentativas de homicídio, onde um homem acabou sendo atingido no braço e o outro no abdômen. Isso envolveu aí uma briga de bar lá próximo à Praça do Patizal. Uma outra situação registrada aqui no nosso município aconteceu ontem à noite, por volta das 7 horas, lá no distrito Pequiá. Um homem acabou sendo atingido com 3 golpes de arma branca, de faca. Ele foi socorrido pelo SAMU, levado para o hospital, mas não corre risco de morte. A única coisa que ele fazia era reclamar em relação às dores de cabeça, né? Mas a gente entrou em contato com o SAMU, não corre risco de morte. O fato é, 3 facadas na cabeça e ainda está vivo, é um milagre, viu, Marli? Verdade, realmente é um milagre. E agora vamos falar sobre um outro assunto, e quem vai destacar esse tema é Solange Dias. Ela destacou alguns assuntos que estão repercutindo na Europa, dos acontecimentos aqui no Brasil. Solange, por gentileza, vamos explanar um pouco sobre como está repercutindo tudo isso, saída de Moro, pronunciamento do presidente, entrevista do presidente, como tudo está repercutindo aí na Espanha, na Europa, Solange. Marli, as falas do presidente, as frases históricas, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro já não causam mais tanto assim, alarme, né? É lamentável, mas a gente já vai se acostumando pouco a pouco, na verdade. Mas as notícias que eu queria comentar contigo acerca do Brasil, notícia internacional, o mais impactante que vem do Brasil, logicamente, é a notícia da semana passada, da saída, né, de Sérgio Moro do governo, que, após apresentar a demissão do Ministério da Justiça, pois foi para um lado e Jair Bolsonaro para outro. E, por suposto, claro, que também fora do Brasil. E foi a notícia internacional de moda durante 24 horas. Todos os canais de televisão, jornais, plataformas digitais e rádios mandaram suas manchetes, e quero destacar algumas, que é do França 24, aí onde diz que a demissão do ministro Sérgio Moro ameaça a estabilidade do governo de Jair Bolsonaro. De certa forma, é uma notícia bastante impactante, okay? Onde fala dessa demissão que pode, logicamente, dar uma desestabilizada no governo, que já vem sofrendo situações que podem provocar também esse equilíbrio no governo do Brasil, infelizmente, né, no dia de hoje. Outros, Sputnik News também destaca que Bolsonaro dinamita o futuro do seu governo com a saída do, abre aspas, super-ministro, fecha aspas, Moro. Não sei se está de acordo com isso. O periódico espanhol, o jornal aqui da Espanha, estão pedindo juízo político contra Bolsonaro por demissão do ministro Sérgio Moro, também destaca. E mais notícias. Uma outra notícia também de El País, e essa talvez é uma das notícias, das manchetes mais impactantes também, fala que Brasil caminha a ser ameaçado de impeachment depois da saída de Sérgio Moro. A BBC também noticiou que a renúncia de Sérgio Moro, super-ministro estrela de Bolsonaro, que levou Lula à prisão. Então, são várias as manchetes, todas elas recentes da saída de Sérgio Moro, mas vamos seguindo o processo. Na próxima semana também vou destacar como os brasileiros que estão aqui fora estão vendo toda essa situação e como também dão uma opinião em relação de como o Brasil está conduzindo a pandemia do coronavírus.
Okay? A princípio, a situação do nosso presidente falar que o coronavírus, o Covid-19, não passava de uma gripezinha, repercutiu de uma maneira muito, muito negativa aqui, tendo em vista que, a princípios do mês, desse mês, do mês de abril, as notícias que já víamos aqui era de que a tendência era do próximo foco do coronavírus ser Sul-América, Latinoamérica e, logicamente, Brasil, com mais os seus 200 milhões de habitantes. E justamente nessa época, o presidente Bolsonaro declarou que o coronavírus não passava de uma gripezinha. E hoje a situação com dessa quantidade de mortos já ocupa o 11º lugar no ranking de todos os países, não é isso? Com mais de 5 mil mortos, falecidos, muitos curados, que isso também é uma alegria para a gente. Mas saber que, esperar que o governo brasileiro leve muito mais a sério, que ao invés de frases como essas, como acabamos de escutar, pois que a frase que escutamos seja a de apoio a todas as pessoas que já estão contagiadas, de fé a todas as pessoas que estão aí em suas casas, e também de ordem para que as pessoas que não consigam entender que o isolamento social é o necessário para evitar mais contágios, pois que seja dada essa palavra de ordem urgentemente, antes que seja tarde demais para o Brasil. Solange, e você retratou muito bem sobre a questão da saída do ministro Sérgio Moro, e eu me recordo que quando foi anunciada a possível saída de Sérgio Moro, o dólar subiu. E quando ele saiu, quando ele foi, pediu para sair, subiu ainda mais. E a gente comparou isso, inclusive, pelo menos eu, a questão do salário mínimo. Quando anuncia que o salário mínimo vai aumentar, tudo aumenta. E quando o salário mínimo aumenta, aí é que as coisas alteram ainda mais. Como você viu essa questão do dólar ter subido aí, aumentou um pico muito grande aí na Europa, Solange? O dólar ganha força, Marlene? Automaticamente vai ganhando força desde o começo dessa situação da Covid-19, pois a moeda quanto mais fraca, vamos dizer assim, economicamente, pois vai perdendo muito mais valor para a moeda mais forte, no caso, que é o dólar. E quanto mais a situação seja de uma aproximação maior de uma desaceleração econômica, pois o dólar em relação a moedas, infelizmente, de um poder econômico mais baixo, pois vai perdendo quanto mais força. E como se diz, os desgastes políticos, tudo isso leva uma tendência a piorar a economia, e se leva a tendência a piorar a economia, pois a moeda mais forte, que é o dólar, seguirá subindo muito mais. É por isso que tem que haver uma estabilidade política, tem que haver uma estabilidade de um país, não só dentro da política e dentro de uma realidade, para que a moeda não perda mais valor do que já está perdendo, mas não foi só o real brasileiro em relação a essa perda. Todas as moedas, peso colombiano, pesos mexicanos, assim, as moedas de mais baixo valor, pois em qualquer situação assim o que faz é perder mais valor em relação à moeda mais forte, no caso, que é o dólar. E, logicamente, essa notícia política da saída do Sérgio Moro contribuiu muitíssimo para a subida do dólar, que chegou a quase superou os R$6 brasileiros, infelizmente. Antes de passar para o Wilton Lima, que vai falar também sobre um assunto muito importante, eu gostaria que todos nós acompanhássemos os dados relacionados aos casos do Covid-19 no Brasil. Por gentileza, na tela, vamos... Olha, é o boletim epidemiológico, o total de casos no Brasil chega a 71.886 e com um total de óbitos de 5.017. Recuperados, a gente já contabiliza 32.544 e a fonte é do Ministério da Saúde. Wilton Lima, eu gostaria que você conversasse conosco a respeito do lockdown. Explica para as pessoas o que significa o lockdown, essa palavra que já foi utilizada por muitos líderes mundiais, e inclusive utilizada pelo próprio governador Flávio Dino no seu último pronunciamento. Vamos conversar sobre isso, Wilton.
Ok, Marli Alves, antes de entrar no assunto lockdown, que nós inclusive já falamos a esse respeito, inclusive com os prefeitos, com o prefeito Lúcio, que nos trouxe a notícia com relação à capital do estado do Pará, Belém, que agora tomou essa medida de lockdown, e a gente só saberá os efeitos após essa semana inteira desse lockdown. Eu queria trazer uma informação com relação à possível mudança na Assembleia Legislativa do Estado. A primeira-dama de Buriticupu, Bethel Gomes, poderá assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. O PRTB pediu aí o mandato de Luiz dos Pneus por infidelidade partidária. O Tribunal Regional Eleitoral já abriu prazo para as contestações e Luiz dos Pneus pode perder o mandato por ter mudado de partido. O que aconteceu? A janela criou-se no Tribunal Superior Eleitoral um prazo para que políticos pudessem mudar de partido sem a perda dos seus mandatos. O que esqueceram de dizer para Felipe dos Pneus é que ele, como eleito em primeiro mandato e menos de 2 anos como mandatário em seu partido, como eleito pelo seu partido, ele não teria esse benefício dessa janela. Então tem muita coisa para rolar aí na Assembleia Legislativa do Estado, e a primeira-dama de Buriticupu, Bethel Gomes, que foi candidata a deputada estadual, mas não alcançou êxito, pode assumir um mandato na Assembleia Legislativa do Estado. A gente vai estar acompanhando e a gente vai trazer esses assuntos em outros programas. Okay, com relação ao lockdown... Só rapidinho interrompendo, é porque há pessoas que não sabem nem o que é lockdown. Né? É uma palavra muito bonita que a gente ouve assim, mas eu gostaria, né, inclusive a pedido dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando na web, que você explicasse o que é lockdown para as pessoas entenderem e passar para frente essa informação. É uma palavra de moda em inglês, lockdown, que ela significa o bloqueio total. Então, vai se criando leitos hospitalares para se impedir o colapso da saúde. Outra informação que as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, é que, por exemplo, o ministro Mandetta anunciou bastante que o pico da doença, da pandemia, aconteceria em abril. O ministro estava mentindo. Não, isso são prognósticos. As medidas tomadas de isolamento social é para impedir que esse pico chegue mais cedo. Há uma tendência que isso aconteça agora no mês de maio. Informações assustadoras de ontem na capital São Luís é de que 100% dos leitos hospitalares estavam ocupados. Então, as medidas tomadas pelo governo do estado, o governador Flávio Dino, foi buscar aumentar esses leitos hospitalares. E quando se chega a um ponto do colapso em que não tem como mais chegar, como criar novos leitos hospitalares, principalmente de UTIs, aí toma-se essa medida drástica chamada lockdown. Belém já tomou essa atitude. Nós temos aqui uma recomendação do infectologista Júlio Croda, onde ele aconselha a capital do estado de Ceará, Fortaleza, e a capital do Amazonas, Manaus, a tomarem também essa mesma medida. O governador Flávio Dino, ele tomará por base esse final de semana para se monitorar o isolamento social e também o crescimento de internações e a diminuição de leitos hospitalares, para que talvez na semana que vem tome uma medida mais drástica. Chega-se ao ápice, o comércio está fechado, apenas os serviços essenciais, a medida seguinte é o lockdown. É uma palavra em inglês, mas significa fechamento total. Espanha e Itália tomaram essas medidas, Solange Pereira é uma testemunha disso, em que as pessoas que saem na Espanha, elas são multadas e até presas, e isso é esse fantasma que os principais gestores das maiores cidades e das capitais estão enfrentando nesse momento. Então, nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum governador quer tomar uma medida de lockdown. Ninguém quer o fechamento total do comércio e os serviços essenciais o mínimo possíveis para evitar que se fique em fila, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Marli Alves e os nossos colegas,
já mais de 300 pessoas em espera por leitos de UTI. O que significa dizer que muitas dessas pessoas vão morrer na fila. Então, o que os governos estão buscando, os governos estaduais e os governos municipais, principalmente, em buscar enfrentar, é o grande fantasma desse momento, com a chegada da pandemia, que é uma previsão agora para o mês de maio, vai se empurrando com a barriga, mas de forma legal, de se buscar que fique mais distante o pico dessa pandemia. É a mesma questão da própria doença. Há especialistas que digam que 70% ou 80% da população brasileira vai ser infectada. Mas o que se busca? Adiar o máximo possível para que as instituições de saúde tenham um ambiente propício para receber essas pessoas quando adoecerem. Então, esse aí que é o famoso lockdown, é o que ninguém quer. Mas, se for necessário, se chegasse ao limite, ao colapso dos leitos de saúde, de leitos hospitalares e de UTIs, aí os governantes terão que tomar essa medida e não se sabe por quanto tempo. O retrato, Itália, Espanha, Solange Dias ainda está vivendo isso, agora começa paulatinamente algumas aberturas, mas é medida de guerra e que é lamentável que a capital São Luís precise tomar essa medida, que Belém já tomou essa medida, que Fortaleza poderá tomar essa medida, Manaus e outras capitais e, por conseguinte, outros municípios de grande porte do estado, do nosso Brasil. E com relação ao Maranhão, a gente vê aí o grande problema da cidade de Imperatriz e também a cidade de Açailândia, que já tem vários casos. Certo, e diante de todas essas informações importantíssimas que o Wilton passou para a gente, o que nos resta dizer, enquanto formadores de opinião, é que você, se possível, fique em casa. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, fulano está pedindo para ficar em casa, mas ela está indo trabalhar, fulano... E, gente, se precisar sair, álcool em gel nas mãos, lave as mãos com água e sabão, utilizem as suas máscaras, que isso faz um grande diferencial. Essas três atitudes, ela pode salvar a sua vida. Elas podem salvar a tua vida. Agora eu quero trazer para vocês por que o governador do estado do Maranhão, ele utilizou essa palavra de lockdown. Vamos então saber as informações da quantidade de pessoas que estão infectadas, que foram descartadas aqui no estado do Maranhão. De Saúde nos fala, por gentileza na tela, Ronaldo, os dados para a gente passar para a população aqui, todos os números que o governo do estado tem, e foi exatamente por isso que o governador Flávio Dino, ele utilizou essa palavra lockdown para que a gente possa fazer a nossa parte. Gente, é importante a gente dizer, e a gente sempre fala isso, olha, total de casos no Maranhão, 2.408. Nós temos aí um total de 166 óbitos recuperados, graças a Deus, temos aí 600 pessoas. Então, é um grande número de pessoas que estão infectadas, 2.000. Por gentileza, novamente, Ronaldo, só para eu fixar novamente aqui na tela, mais de 2.000 pessoas estão infectadas pelo coronavírus no Maranhão. Isso é preocupante. A Açailândia tinha... Nós temos aí de Açailândia... Olha, o boletim epidemiológico do coronavírus no Maranhão, né? No 2.804, né? Casos confirmados, óbitos 166, recuperados nós temos aí 600 casos. É importante sempre a gente ressaltar essa quantidade que tem de pessoas recuperadas, porque as pessoas ficam muito apavoradas com a quantidade numerosa, grandiosa das pessoas que estão sendo infectadas, e é sempre muito importante a gente dizer aquelas pessoas, o número das pessoas que conseguiram vencer. E sempre é possível, gente, é possível. Na medida do possível, lógico, utilizando todos os nossos recursos, fazendo a nossa parte, é importante que a gente sempre diz, e todos os prefeitos que por aqui passaram disseram que estão tomando medidas, mas que a população possa também fazer a sua parte. Eu queria saber se está no ponto aí a quantidade, o nosso boletim de Açailândia. E vamos então o boletim fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. O total de casos oficiais são 15, óbito nada, 0.
e recuperados nós temos um caso. Esses são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Açailândia. E é importante que a gente, volto a repetir, que a gente possa fazer a nossa parte para que esses números não possam aumentar muito rápido. Vocês observaram que dois casos, depois foi para 8 e foi assim, foi para 12 e depois agora para 15. É uma quantidade que está se alastrando muito rapidamente. A gente precisa estar contendo essa situação e a forma de conter é fazendo a nossa parte. Olha, nós chegamos ao final de mais um programa. Gostaríamos de ressaltar, agradecer primeiro a presença de todos os prefeitos que passaram por aqui. Prefeito Assis Ramos, que teve como entrevistado principal. Tivemos a participação de Lúcio Flávio, prefeito de Itinga do Maranhão, e Zé Gomes, de Buriticupu. Comunicamos também que nós fizemos o convite ao prefeito de Açailândia, senhor Aloísio, e ele não nos deu resposta até o fechamento da edição. Sempre aberto para não só o prefeito de Açailândia, mas também a todos os prefeitos da região que queiram falar através desse canal muito importante que é a web, a internet. Wilton Lima, Solange e Isisnaldo, muito obrigada. Ô, Marli. Obrigada de todo o coração. Nós que agradecemos. Até o próximo. E estamos de olho nos números aí. Eu estou de olho, Marli, muito nessas chamadas subnotificações. Isso amedronta a cidade de Açailândia. Ele saiu de um número de 64 num dia para 114 no outro dia de pessoas que foram notificadas. São aquelas pessoas que estão com sintomas, estão com gripes, estão com falta de ar, estão com febre, mas ainda não foram feitos exames para decidir se estão ou não com Covid-19. Esse número é assustador e precisa que coloque na cabeça das pessoas. São 114, mais 11 exames que estão aguardando. Nós chegamos aí ao número de 125, que é um número assustador para o município de Açailândia, que está em construção apenas 60 leitos e tem apenas 10 disponíveis para a sociedade. Então é importante a gente colocar esses números. Estamos à disposição. Quarta-feira a gente deve trazer um tema bem interessante, trazer pessoas ligadas à nossa região, ao Maranhão, ao Brasil. Vamos tentar buscar esses assuntos para a gente sempre estar trazendo aqui, debatendo aqui com a Solange Pereira, lá da Espanha, com o Isisnaldo, com a Marli Alves, sob aí a direção do nosso Ronaldo Silva. Muito obrigado. Certo, Isisnaldo. Agradecer mais uma vez a população que nos acompanhou através da internet, agradecer aos prefeitos que participaram, né? Porque o foco do programa é conquistar um nível bem alto, né? E a tendência é que a gente mantenha isso sempre com assuntos que sejam de interesse da sociedade. Cada um com sua... como diz aí, né? Os flamenguistas gostam de dizer, né, Will? Outro patamar. Isso, e a qualidade da informação. Aqui tem dois. Não, é isso que eu tô falando, que os flamenguistas gostam de falar. A gente mantém um programa sempre com atrativo, né? Porque você viu, já está acabando. Então mostra o conteúdo que cada um preparou. Agradecer os prefeitos aí, o prefeito Assis que nos atendeu, o Lúcio, que gentilmente da roça, né, nos atendeu, ao prefeito Zé Gomes. Isso mostra para o cidadão açailandense, para quem nos acompanha na rede, que é possível se fazer um jornalismo de qualidade, onde se tem as ferramentas certas e as pessoas certas. Então, parabéns à nossa equipe e quarta-feira a gente está de volta. Você que perdeu hoje, olha lá na internet, acompanha na nossa mídia social aí, lá no Facebook, também no YouTube, reveja, opine, nos ajuda, curta e se inscreva no nosso canal, viu? Um abraço. Solange? E Marli, só comentando também rapidamente que desde aqui nós impactamos também muito com as imagens de Manaus. As imagens daquela fossa enterrando as pessoas aí tudo de uma maneira mais triste impossível, verdade? Nos impactamos também. E se você que está aí dentro do Brasil e também se impactou com essa notícia, com essa imagem, pois saiba que aqui na Europa a gente já passamos por isso, dos caminhões dos militares levando para incinerar milhares de corpos. Então, a coisa, só finalizando, a coisa não é brincadeira, por favor, se cuide e, por favor, isolamento social. Tem um pequeno assunto que a gente não falou hoje, mas a gente pode falar no programa da próxima quarta-feira, que é exatamente aquelas pessoas que têm uma economia informal, que saem de casa para trazer a comida à noite para suas casas e que, por consequência disso, o isolamento social é quase impossível.
Mas isso também é um tema que eu gostaria muito que a gente abordasse, se possível, com o prefeito de Açailândia, o senhor Aloísio, para falar um pouco sobre isso, que é uma cidade que tem muita pessoas dentro da economia informal, ok? Muito obrigada, companheiros, colegas, é sempre um prazer trabalhar com vocês. A produção do programa, Marli Alves, grande, gigante, como sempre, na apresentação, e a todos os nossos entrevistados e nossos telespectadores em geral. Obrigada. E nós agradecemos a participação de todos vocês que nos acompanharam pelo canal Criativa. E na próxima quarta-feira teremos uma entrevista imperdível e eu acredito que você vai querer saber quem é. A gente vai anunciar em breve, tá bom? Gostaríamos de dizer para você que está aí assistindo essa programação, assistindo o nosso programa, que é muito importante a gente fazer a nossa parte. Ouvimos depoimentos importantíssimos no que diz respeito aos casos do coronavírus e, sobretudo, a falta dos leitos de UTI, que a gente não possa fazer como muitos estão fazendo, que é escolher quem morre e quem vive. Ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social. Tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a 2, 3 meses. Eu tenho funcionários, né, que dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. E eu não aceito essa situação. É chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não, como assim? Minha família? Não tem como escolher. Porque são pessoas que eu amo. Minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a gente ama. Pense nisso. Isinaldo, obrigado mais uma vez. O que acharam do programa? Apesar de alguns atropelos, aos pouquinhos estamos melhorando. Vamos. Precisamos discutir algumas coisas. Tá todo mundo ouvindo? Tá a Marli, tá a Solange? Marli, faz favor, a Solange acho que saiu. A Marli principalmente, que é o âncora. Tá ouvindo a Marli, tá? Tá ouvindo. Oi. Tá ouvindo, Moreno? Acho que nós podemos ir melhorando com relação aí à nossa âncora, que está perfeita aí, mas a gente precisa, nós estamos muito engessados na hora de passar a palavra. Nós precisamos criar um mecanismo mais leve de fazer o chamamento, porque parece aquelas sabatinas de debate político nas entrevistas. Então, acho que a gente pode melhorar com relação a isso. A gente criar um mecanismo mais leve de, por exemplo,
Alguma demanda, mesmo que a gente saiba que a gente vai fazer a pergunta. Alguma demanda, tal, o Wilton Lima, tal. Quer fazer algum questionamento? Tipo assim, como se fosse nós estivéssemos engessados, de dizer, é a vez de fulano.